E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Depois de alguns meses sabáticos que eu e o Vitor tiramos, né, aqui do canal, pensamos bem, reformulamos, fizemos algumas análises e agora, em abril de 2021, cá estamos nós de volta. Então, sentem, assistam o vídeo, se divirtam. E o vídeo de hoje abordará o tema trólebus. Nós falaremos em 2 vídeos quais são os trólebus que atualmente nós temos aqui no Brasil. Né? Então, o primeiro vídeo vai falar sobre os trólebus da Metra, e um segundo vídeo falaremos sobre os trólebus de São Paulo e os trólebus que rodam em Santos. Então, se aconchegue, seja mais uma vez bem-vindo, solta a vinheta, bora pro vídeo. Seja mais uma vez bem-vindo, seja mais uma vez bem-vinda. Eu sou Guga Bonfatti e cá estamos nós para discorrer sobre os trólebus, né? Então vamos lá. Primeiro, mais uma vez, eu sei que vocês já estão carecas de saber, mas nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem os textos lá no blog que estão maravilhosos. Então, não deixe de conferir, beleza? Vamos começar. Antes de começar a abordar quais são os trólebus que operam no corredor, eu acho que é de vital importância entender, afinal de contas, quem é a Metra? Por que ela opera lá? O que levou ela até lá para operar? Então vamos lá, o corredor ABD liga os municípios boa parte do ABC paulista, né? A cidade de São Paulo, saindo do Jabaquara, aí passa por Diadema, São Bernardo, Santo André, volta para São Paulo, passa num pedacinho de Mauá ali na região do Sônia Maria. São mais ou menos 45 km de extensão, ora em via segregada, ora em via compartilhada com os demais veículos. Esse corredor ele foi construído por volta de 88, 89 pelo metrô, passado para a MTU, para gerenciar e fiscalizar, e posteriormente vendo que a MTU foi crescendo, ela falou, vou passar por uma empresa para poder fazer toda a operação, cuidar da frota. E a Metra, que é o Sistema Metropolitano de Transporte, ganhou essa licitação e hoje opera, gerencia e fiscaliza todas as linhas que passam ali dentro do corredor. Então, a MTU, ela supervisiona e a Metra opera, vamos assim colocar, tá bom? Partindo desse ponto, muita gente conhece o corredor da Metra, o corredor ABD, como o corredor do trólebus. Só que, uma coisa interessante, nem todo veículo que opera nele é, por si só, trólebus. A Metra em si ela tem bastante carros a diesel, principalmente articulados 18 ou 23 metros, ou os padrões, que a gente chama de trucado, 15 metros. Tá? Então, vamos lá. Contextualizamos quem é a Metra, vamos conhecer os trólebus. A Metra montou um esquema interessante, que é o seguinte. Os veículos dela, diesel ou trólebus, estão separados por lotes. Por exemplo, você tem um lote de veículos diesel prefixados de 5.200, 5.300, tem 5.400. Você tem lotes de veículos elétricos, por exemplo, como 8.100 ou 8.150. Então é a partir dessa lógica que eu vou trazer para vocês os trólebus que ela tem, né, a partir dos prefixos que eles possuem, tá bom? Então vamos lá. O primeiro trólebus que nós vamos abordar aqui no vídeo é o carro prefixado com 5.500. Ele é um trólebus todo diferentão para os padrões da Metra. Ele é um Caio Induscar Millennium 2 com chassi Scania K270UB, tem 15 metros, né? Então ele é um padrão trucado. Tem o piso baixo, tem ar-condicionado, que é algo diferenciado em relação aos que nós temos na capital. Já é um trólebus, entre aspas, antiguinho. O carro é de 2011, mas está aí operando. A tração dele ficou a cargo de uma parceria entre a WEG e a Eletra. Vale lembrar que a Eletra é uma empresa criada dentro da própria Metra. E ela é responsável por
fazer conversões de chassi ou implantar seus componentes elétricos em vários trólebus. Então, muitos que nós vamos abordar, tanto da Metra, quanto de São Paulo, quanto também de Santos, vai ter sempre o nome da Eletra pipocando, digamos assim, tá bom? Então, é um carro único, filho único de mãe solteira, digamos assim. Enfim, vamos para o próximo. A segunda família de trólebus já pertence à família dos 7000. São os Torinos 83, os trólebus mais velhinhos que rodam aqui na região metropolitana. São ao todo 22 trólebus com chassi Volvo B58. Eles são prefixados de 7047 a 7068. A tração deles é feita pela Gevisa e Powertronic. Powertronic é uma empresa que estava lá na Marco Polo, ficou lá, enfim, fazia parte do grupo. E esses trólebus eles têm uma peculiaridade muito interessante. Eles foram fabricados em 87, 88 por aí, porque eles iam para o sistema de trólebus de BH, que nem sequer saiu do papel. Então o que eles fizeram? Eles pegaram os trólebus e deixaram parados lá no pátio deles, lá em Caxias. Passados os anos, quando foi mais ou menos 96, parte dessa frota foi para Rosário, na Argentina, ao qual está operando até hoje, e parte dessa frota veio para a Metra. Rodou algum período em São Paulo, né, mas, como um todo, foi arrematada e hoje faz parte da frota da Metra. O pessoal fala, mas é um trólebus muito antigo. Em tese, os trólebus têm 30 anos de operação, né, para poder desempenhar sua vida útil. Contudo, esses trólebus, como eles iniciaram a vida em 96, eles têm até 2026 para ficar aqui conosco. E pelas várias vezes que nós andamos na Metra, que nós passeamos, né, vamos colocar aqui no corredor, são veículos que não possuem acessibilidade, são veículos que não têm o ar-condicionado, são veículos que você observa nitidamente que são mais robustos, porque na época não se tinha todo o luxo, todo essas pequenas coisinhas que fazem toda a diferença no conforto do usuário. Mas observa que esses trólebus, eles voam, eles andam muito. Talvez a simplicidade, o motor mais antigo, há quem diga que são os melhores trólebus da frota e que eles não quebram. Sim, meio besta falar isso, mas não quebra. Então, são os mais antigos, né? Não tem o piso baixo também, que é algo muito importante em relação à acessibilidade. Mas enfim. Hoje, se você for observar, você vai falar, caramba, mas isso é um Torino? Com o passar do tempo, foram acabando alguns componentes, as coisas tiveram que ser relativamente modernizadas. Então, hoje, esses trólebus estão interna e externamente descaracterizados em relação ao original. A Metra fez uma reforma muito interessante dentro deles para dar uma sobrevida. Então trocou estofamento, trocou balaústro, trocou canaleta. A parte do jogo de lanternas, tanto dianteiro quanto traseiro, estão diferentes. Mas é um trólebus fenomenal. Se você ainda não andou, dá um chega em São Paulo e vai dar uma volta. São muito legais, vale muito a pena. A segunda família de trólebus, tá, que tem grandes números, vamos assim colocar, é a família da série 72. São os Buscar Urbanos Plus com o chassi HVR, que os tornam monoblocos. Eles têm um diferencial muito interessante que, para a época, quando eles chegaram em 2003, eles são piso baixo total. Então, você embarca no nível da rua e você consegue desembarcar no nível da rua. É um negócio fantástico. Só que olha que interessante, naquela época não era se exigido ter o box do cadeirante. Então, era um ônibus piso baixo, porém sem a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida em relação à cadeira de roda. Né? É um negócio diferente. São ao todo 21 trólebus, do 7201 ao 7221. Eles circulam basicamente todo o corredor. E uma coisa diferente que ele trouxe, além de ser o piso baixo, é o sistema de ar-condicionado que naquela época já era visado como algo para frente ao seu tempo, que obviamente anos depois foi se tornando uma obrigatoriedade, não só no corredor, como em todo o sistema. Tá? São trólebus que rodam até hoje, são bem confortáveis, diga-se de passagem. A parte da tração deles é feita pela Engessa e Eletra, e alguns componentes elétricos foram reaproveitados dos antigos Cobrasmas. Só que assim, não é porque foi aproveitado daquele ônibus
que vai contar desde a fabricação do Cobrasma. Não, alguns componentes foram reaproveitados. Então esse ônibus está aí desde 2003 até 2033, vai estar rodando aqui por São Paulo. Você já andou nele? Tirou foto? Bota aqui nos comentários pra gente ver. Comenta lá no Facebook, tá bom? Vamos para a próxima família. Além dessa família de Urbanos Plus, que é a família 72, existe um filho único de mãe solteira, que é o 7301. É o Urbanos Plus, piso baixo total, tem também a parte de tração feita pela Ingessa e pela Eletra. A única diferença dele é que ele está encarroçado em chassi Mercedes-Benz O500U. Então, diferente dos Urbanos Plus, que na parte do fundo são 3 bancos e o armário, né, que fica como se fosse um caixote no canto, esse ele tem a parte alta, como se fosse um piso baixo tradicional, onde o motor no fundo é mais alto, que seria onde estão os componentes elétricos, que faz parte da Mercedes. Tá? Ele circula, esse ônibus, toda vez que a gente viu ele geralmente está na linha 290, que é Jabaquara Diadema, que é um percurso mais curto, não sei se tem algum motivo em si, mas é ali que ele circula. Legal? Vamos pro próximo. Falamos da família 72, 73, agora vamos para a família 74. Ela é composta por 4 carros, 7400, 01 e 02. Existe uma curiosidade interessante nessa família. O 7400 e o 01 foram feitos, são encarroçados em Caio Induscar Millennium 2, Mercedes-Benz O500U, ou seja, piso baixo na parte da frente e alto no fundo, né? Diferente dos Urbanos Plus, eles tinham piso baixo total e eles têm aquele degrau para a gente ir para o fundo. O 00 e o 01, eles são diferenciados da frota porque eles não possuem ar-condicionado, que é um item que basicamente quase todos os trólebus, com exceção dos Torinos, tem, que a Metra tem, todos têm ar, menos eles. E a gente não soube exatamente se foi o 01 ou o 00 que chegou a rodar em São Paulo com as cores vermelhas da antiga Himalaia como protótipo de um novo trólebus para se operar em São Paulo. Como estava assim na época de trazer os piso baixos, o pessoal falou, vamos trazer trólebus piso baixo. Só que na época a SP Trans não gostou, reprovou, a Metra falou, então passa para cá. Ficou com o 00, o 01 e ela, isso em 2008. Em 2010 ela falou, agora eu quero um no meu jeito, nos meus moldes. Daí veio o 7402, que é igualzinho. O que diferencia? O ar-condicionado. Então ele tem todas as janelas lacradas, que seria uma ideia do que poderia ter em São Paulo, mas infelizmente não temos. Tá aí passando a imagem para vocês do 7402. E esses trólebus, mesma coisa. Parceria da VEG com a Eletra, que fizeram os componentes elétricos. Então, pega-se a carroceria da Caio, o chassi da Mercedes, a VEG Eletra faz a conversão do método de tração e tá aí o seu trólebus rodando. Legal? Vamos pro próximo. Passando a família 74, agora nós vamos lá para a família 8. Vamos para a família 8000. Do prefixado de 8101 a 8110, nós temos os Torino GVs articulados, encarroçados em Volvo B10M. São ao todo 10 veículos que chegaram em 98 já por parte da Metra. Como eu falei, são Marco Polo Torino GV. Eles possuem o chassi Volvo B10M. A parte de tração foi feita pela Powertronic, que era uma subsidiária da Marco Polo, lá em Caxias, e a Toshiba. Esses veículos, eu vou falar para vocês, quem andou nesses carros fala que sensacional. Eles têm além de ter um esquema de corredor muito interessante, como eles só rodam comparados ao lado direito, ele tem 4 portas, diferente dos toquinhos que tem 3, esse aí tem 4 portas. A parte da articulação dele, provavelmente eu tenho uma foto aí para vocês verem, é ainda aquela antiga, que tem toda uma proteção, não é igual hoje, que é só, vamos colocar aqui a sanfona. Ele já veio com ar-condicionado, são maravilhosos os carros. E a Metra, com o passar do tempo, fez um detalhezinho aqui, o detalhezinho ali. Então, por exemplo, as lanternas traseiras, antes eram aquelas lanternas quadradonas do Torino GV. Agora são LEDs redondos. O estofamento dos carros não está mais original da Marco Polo, já está com o da Caio, que é
que a Marco Polo, que a Metra tem mais comprado ultimamente. Alguns, inclusive, tem até aqueles bancos mais grossos da Caio, conforme vocês estão vendo aí na foto. Então, assim, são veículos que estão há mais de 20 anos aí na frota e estão firmes e fortes. São veículos excelentes, muito confortáveis, são fora de série. Então, assim, se fosse para falar qual frota você acha mais legal, sem sombra de dúvida, esses Torino GV articulados são show. Vamos para a próxima. Ainda na série 8000 você tem 6 carros que são Buscar Urbanos Plus articulados, com chassi Volvo B10M, que chegaram para a Metra em 2001 como diesel. É interessante isso. Foi passando o tempo, quando chegou em 2011 ela falou, vou passar para trólebus. Pegou os carros, encostou, colocou toda a parte de componente elétrico, que foi, vamos colocar aqui mais uma vez, né? A WEG e a Eletra, parceiras como sempre, colocaram os componentes elétricos nos carros e desde então eles estão circulando no corredor como trólebus. Também possuem ar-condicionado, 4 portas. Alguns foram colocados elevadores, mas nem todos possuem acessibilidade. E uma coisa interessante, os carros 8153, 8154 e 8155 têm a frente de Urbanos Plus e a parte traseira deles, como a Buscar já não estava lá muito bem das pernas, a Metra falou, quer saber? Vai ser uma traseira de Millennium 3. E pegou e colocou. Então você vê na parte da frente um Buscar e na parte de trás um Caio. Seria um presságio do que poderia acontecer? Que mais para frente Caio e Buscar fariam parte do mesmo grupo? Talvez. Não sei. Seria alguma coisa intuitiva? Não sei. Fica aí no imaginário de vocês. Vamos pro próximo. Ainda na série 8100 nós temos os mais novos trólebus da Metra. Com a chegada do Millennium BRT, ia ser a Metra com seus trólebus que iam ficar de fora. Então, em 2013, ela encomendou 20 trólebus prefixados de 8161 até 8180. Todos trólebus, 4 portas do lado direito, piso baixo, né, com chassi O500UA da Mercedes, componentes WEG e Eletra, para variar, que circulam corredor afora em basicamente todas as linhas. Tá? Inclusive na 288, que é a linha chave do corredor, vamos assim colocar, tem dias que basicamente você só vê eles em operação. Uma coisa interessante, quando foi em 2016, a Metra encomendou mais 10 carros prefixados de 8181 a 8190. Qual que é o diferencial desses carros? Os demais tinham aquela porta mais recuada, que a gente chama de porta comum. E esses 10 novos têm a porta rente. Então você olha assim na lateral do carro, basicamente não dá a impressão que tem aquele vãozinho, aquele recuozinho da porta. São trólebus confortáveis, tem ar-condicionado. Interessante que esses já vieram com Wi-Fi, tomadas ou USB ou aquela tomada normal. Eles têm o piso baixo, tem box cadeirante, enfim. São os trólebus mais novos dela, ou seja, são 30 trólebus Caio Buscar com o Millennium BRT. Vamos lá agora para o último carro da Metra, que é o xodózinho, digamos assim. Vamos lá. O último trólebus que nós vamos abordar aqui da Metra é o xodó. O diferentão, o diferente dos diferentes, que é o 8401. Por que ele é tão diferente? Porque ele é o único trólebus articulado 23 metros que nós temos aqui no país. Ele é encarroçado em Caio Buscar Millennium 3, versão 3, né? Com chassi O500 UDA, o famoso UDA de São Paulo, só que trólebus. Ele tem ar-condicionado, tem o piso baixo e ele tem uma coisa muito interessante que ele é dual. Ora ele é elétrico, ora ele é híbrido. Mas como assim híbrido? Isso nós vamos tratar em um vídeo mais à frente, explicando o que é um trólebus, o que é um diesel, o que é um híbrido, porque são várias nomenclaturas de ônibus que poluem menos, digamos assim, tá bom? Então esse é o diferentão da frota, tem Wi-Fi, tem, se não me falha a memória, tomadas USB. Ele ficou um tempão sumido dos holofotes, sumido das ruas, digamos assim, porque deu vários pepininhos, vários probleminhas, em que a Eletra e a WEG, que são as responsáveis pelo motor de tração, tiveram que parar, analisar, faz um teste, faz outro teste. Então, nesse meio tempo, de 2015 para cá, ele ficou um tempo em operação, ele fica um tempo, para. Por quê? Ele é um protótipo. Ele não é um veículo assim produzido em larga escala ou comercial. Então, por ser um protótipo, ele opera, vamos colocar aqui, em menos horário,
fica mais restrito. Enfim, por exemplo, no começo, eu tenho até uma foto aí que eu estou mostrando para vocês, ele estava operando sem as alavancas, na extensão Brooklyn do corredor da Metra. Agora, por exemplo, ele já estava, nas últimas vezes, estava operando como trólebus com os chifrezinhos, como diz o meu querido amigo Thiago, ao qual eu mando um abraço nesse vídeo. Ele está ligado lá na rede aérea. Então, é um carro totalmente diferente, já teve em exposições, teve uma, se não me engano, uma BBF, que ele foi todo cheio de flores, porque é algo inovador, né? Mas, infelizmente, por enquanto só tem ele. Quem sabe nas próximas renovações da Metra, tendo em vista a ampliação da demanda do corredor, é mais gente querendo utilizar, então mais carros com maior capacidade precisam ser comprados. Quem sabe não vem mais, não é? E é isso aí, meu povo. A parte dos trólebus da Metra, nós vamos ficando por aqui. Provavelmente, em breve, vai sair a parte 2 desse vídeo, que é a parte que nós vamos tratar dos trólebus que rodam em São Paulo e da pequena familhinha que roda lá em Santos, no litoral. Que, infelizmente, no Brasil, como pode, um país deste tamanho, só ter 3 sistemas onde nós temos trólebus. Agora está pipocando um ou outro ali, rodando um ônibus a bateria, né, a tal da eletromobilidade, mas infelizmente é muito pouco frente a tantos lugares, a tantas demandas que nós temos para isso, né? Então, eu agradeço a sua paciência, eu espero que você tenha gostado. Quer xingar, comentar, criticar, elogiar? Estamos aqui de peito aberto para vocês. Obrigado por acompanhar nessa volta. Provavelmente daqui a alguns dias vai ter um vídeo também do Vitor, ele vai tratar sobre trens, né? Aguarde e verá. Tá bom? E nos vemos no vídeo 2, falando aqui de São Paulo e de Santos. Um beijo para todo mundo e vamos que vamos. Até a próxima.